A paz do Senhor Jesus, hora do nosso maná de hoje. Eu vou deixar alguns versículos para a nossa meditação no livro de 1 Samuel, capítulo 21, a partir do versículo 10, que diz assim: E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul, e foi a Aques, rei de Gate. Porém, os criados de Aques lhes disseram: Não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava destes nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E Davi considerou essas palavras no seu coração e temeu muito diante de Aques, rei de Gade. Por isso se contrafez diante dos olhos deles e fez como doido no meio deles, e ciscava das portas de entrada e deixava correr a saliva pela barba. Então disse Aques aos seus criados: Eis que bem vedes que este homem está louco, porque nos trouxe a mim. Faltam-me a mim doidos para que trouxesses a estes para que fizesses doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Amém. Apenas até aqui. Meus irmãos, aqui nós vemos a fuga, não é? A fuga de Davi. Ele aqui começa, né, aquela trajetória desde o primeiro versículo do capítulo 21, não é? Começa ali aquela trajetória e aqui, chegando lá, aleluia, em Gate, né, ele vai falar com o rei de Gate, não é? Chamado Aques, não é? E ali ele vê os empregados lá, não é? Os criados, não é? Falando, não é? Ali, não é, da trajetória dele, e ali ele teme, né? E o Senhor fala ao meu coração que temer, a gente se assustar, se espantar, isso não é errado, não é? Não é errado. Errado é a gente ficar ali mergulhado, né? Somos seres humanos, somos falhos, nós tememos, né? Às vezes, diante de alguma situação, alguém pode dizer: Não, mas você não é crente, por que você está temendo? Por que você está assim? Somos seres humanos, né? E o temor, né, o medo, ele é normal, dependendo da circunstância, não é? Aqui existia um grande perigo, e Davi, ele percebeu isso. Aqui no versículo 12 diz: E Davi considerou estas palavras no seu coração e temeu muito diante de Aques, rei de Gade, não é? Ele poderia ter ali mandado, né, acabar com Davi, e Davi estava precisando era de ajuda, não é? Então aqui a gente vê estratégias, né? Desde o primeiro versículo do capítulo 21 que a gente vê Davi com suas estratégias de fuga, né? As suas estratégias. Aqui ele fugiu para Gate e aqui nessa situação ele, aleluia, também tem ali uma estratégia, né? Eu vou fingir aqui de louco, vou fingir que sou louco, porque fingindo ele não vai nem, ele vai me dar abrigo, ele não vai mandar me matar, e aqui eu estou seguro por um tempo, né? Olha a estratégia dele, né? Então, aqui Deus deu sabedoria, deu estratégia para que ele escapasse, né? Aleluia. Hoje para nós toda a estratégia, aleluia, para a nossa vida é nos entregar, aleluia, a Jesus. É nos entregar a Jesus, crer na palavra de Deus, crer na Bíblia, aleluia, e viver, aleluia, espiritualmente da forma que o Senhor quer também, né? Não só, aleluia, seguindo a nossa vida normal, né? O curso normal da vida, seguindo a nossa vida, aleluia, vivendo da forma que trabalhando, buscando, vivendo feliz, fazendo pessoas felizes, não é? Não só a vida natural aqui, como espiritual. Espiritual, hoje as nossas estratégias espiritual é essa, aleluia, de busca, não é? De busca ao Senhor, aleluia, de fazer a vontade do Senhor. Todo o segredo do crente está aí, é isso, não é? É obedecer ao Senhor. Essas são as estratégias.
confiar no Senhor, entender que o Senhor ele é fiel, entender que o Senhor é maravilhoso, não é? Aleluia, e nos dá a vitória àqueles que são obedientes. Aqueles sim, aqueles que são obedientes têm, aleluia, vitória, que ficam, aleluia, ali acreditando no Senhor, que fica confiando, é as coisas em volta dele, tudo dando errado, e a pessoa dizendo, não, eu vou confiar no Senhor, eu prefiro continuar confiando no Senhor, pois não estamos fazendo coisa errada. Nós sabemos que o crente passa por situações difíceis. Observe aqui o estreito em que Davi se encontrava, não é? E olhe que não é só, aleluia, não é só pessoas, não é preço, tem os preços, né? Tem pessoas que estão pagando preço porque fez algo errado, mas também tem pessoas, aleluia, que está passando por perseguição, por deserto e não fez nada de errado. É o Senhor, aleluia, ali fazendo com que aquela pessoa passe por aquilo ali. O Senhor me faz lembrar de Daniel quando foi para a cova. Ele passou pela cova ali, ele passou pela cova sem ele ter feito nada. Então não foi um preço, não foi porque ele desobedeceu, mas porque Deus permitiu. Aleluia, entenda as permissões para, aleluia, que o nome do Senhor seja glorificado e veja o que é pagar preço, não é? Pagar aquilo que a pessoa fez. Não é? Tem esses detalhes também, que a gente entenda a palavra de Deus, a gente entenda os ciclos que a gente está vivendo, não é? Se você tem a certeza do que você está passando, se não provém, aleluia, de preço, que você está pagando preço, aleluia, graças a Deus, então nós crentes passa por essas coisas também. Tem pessoas que dizem, mas cadê o seu Deus? Por que Deus permitiu isso? Ele permitiu isso para a gente aprender. Ele permitiu desertos, circunstâncias, coisas difíceis para que a gente glorifique o nome dele. Aqui na terra não é só de paz e alegria. Tem os momentos de dificuldades, tem os momentos de perseguição, né? Observe aqui, Davi foi perseguido. Davi foi perseguido. Se Davi, que foi ungido, era o segundo coração de Deus, foi perseguido, então por que eu e você não podemos passar por perseguição? Tem pessoas que dizem, não, eu não vou passar por isso não, se eu passar por isso, se eu passar, eu saio da presença de Deus. Então é um meninão, é um meninão, né? Sabemos que temos que passar pelos momentos que Deus quer que a gente passe, amém? Que o Espírito Santo do Senhor Jesus fale muito mais sobre esses assuntos, nos ensine muito mais e nos dê a paz, amém.